Olá a todos, sejam bem-vindos a essa sessão de treinamento, né, do nosso workshop de introdução à revisão sistemática, em parceria com o ProQuest e o UNB. Antes da gente realmente entrar nas informações detalhadas da nossa sessão, eu quero fazer então alguns comentários, ok? Bom, gente, primeiramente, né, coisas que sempre há muitas dúvidas, então eu decidi esclarecer aqui já no início da nossa sessão, né, para que vocês não se preocupem com esses detalhes, tá? Então, eu acredito que todos tenham recebido, eu consegui localizar todos os e-mails que vocês inseriram para mim quando acessam aí a plataforma do Webex. Então, todos que estão cadastrados, todos que participaram da sessão, vão receber, então, os conteúdos gravados dessa sessão, tá? Então, lembrando que já devem ter recebido. Se alguém não recebeu, por favor, me informe, né? Os conteúdos da semana passada, e aí vão receber também o dessa semana, tá? Nos próximos dias. Vão receber também essa apresentação que eu criei, né? Então, com todos os detalhes, tudo que foi explicado. Também, como hoje, claro, não vai ter uma sessão posterior, aí eu vou fazer, então, o quê? Uma coleta de de dúvidas, por exemplo, que podem surgir durante essa sessão, algum detalhe, alguma coisa que porventura também a gente não conseguir responder hoje exatamente, tá? Então eu já também faço questão aí de colocar informações no e-mail para vocês. Além disso, né, gente, como eu mandei no e-mail, link para artigos, referências bibliográficas, né, tudo que foi utilizada na nossa sessão, ok? Lembrando também que a sessão ela é também, né, além do que eu faço da minha parte aqui, ela também vai ser divulgada por toda a equipe aí da BCE, da UNB, tá bom? Então, provavelmente eles devem estar divulgando nos seus meios de comunicação, tá? Então, o pessoal também vai fazer essa divulgação para quem não pôde participar presencialmente, né? No caso ali online com a gente, pode visualizar a gravação depois, tá bom, gente? É, quem não recebeu esse e-mail, por favor, quem sabe não algum e-mail que não foi válido ou alguma questão de spam, tá? Mas então fazemos assim, ao final da sessão, né, eu vou perguntar então dos e-mails, ou se já quiser colocar agora também, pode colocar, que eu gravo tudo o chat que a gente conversa aqui, eu deixo tudo registradinho. Então, pode inserir, por gentileza, o seu e-mail, tá? Que aí eu mando novamente, então eu reencaminho o e-mail que eu enviei aos demais. Às vezes pode ter sido algum caractere ou algum detalhe bem específico, né? E acabou não recebendo esse e-mail, tá bom? A maioria não voltou, mas se voltou ou se alguém realmente não recebeu, gente, por favor, pode colocar aqui porque era para vocês ter recebido, tá bom? Bom, gente, começando aqui com as dúvidas, né? Primeiramente, me perguntaram, então, sobre as informações de revisão integrativa, né? Então, só para esclarecer um pouquinho mais sobre o que uma revisão integrativa, que ela é bem diferente da revisão sistemática, né, gente? Lembrando que a revisão integrativa, nesse caso, gente, ela é uma revisão mais ampla, com uma abordagem metodológica aí referente às revisões, né? E principalmente o fenômeno aí que ela vai analisar além da literatura, né, da revisão de literatura, é então dados de forma empírica, tá? Então, a revisão integrativa ela vai integrar, né, a revisão de literatura, como também as informações empíricas, tá? Então, ela vai analisar esses conceitos, né, incorporando os conceitos, as revisões de teorias, as evidências, tudo, né, de uma forma, então, unificada. Já a metassíntese, que me perguntaram também, né, recordando que a metassíntese, então, ela também é uma forma aqui de metodologia, tá?
ela também é bem utilizada nas ciências da saúde, mas nesse caso, pessoal, ela vai valorizar também a evidência científica da investigação qualitativa, né? A metassíntese, ao utilizar uma abordagem agregativa, nesse caso, interpretativa dos resultados de estudos primários, ela vai se distanciar da meta-análise, que a gente já vai ver um pouquinho a seguir, tá? Embora possa recorrer a algumas técnicas estatísticas para análise de dado. A metassíntese, ela também é uma forma de sintetizar aquele conhecimento, de sintetizar tudo que foi levantado, né? Entretanto, pessoal, ela busca mais uma investigação qualitativa, não tanto quantitativa, tá bom? Então, isso é importante a gente falar aqui. Bom, próximo slide. Já a meta-análise, gente, que muitas pessoas confundem, né? É claro que muitas vezes a meta-análise ela está relacionada com a revisão sistemática e até mesmo ela já foi confundida com a metodologia de revisões sistemáticas antigamente, né? Então, vale lembrar, gente, que esse termo meta-análise hoje, ele é de aplicação restrita a revisões que recebem análises estatísticas, tá? Então, gente, a meta-análise é a análise estatística de resultados de diferentes estudos, né? Que tem aí por objetivo integrar estes resultados, combinando, resumindo seus resultados. Basicamente, pessoal, por exemplo, quando alguém faz uma revisão sistemática e possui como método de análise dos dados a meta-análise, né? Você está integrando as duas aí, então, esses dois princípios, essas duas metodologias, ok? Mas lembrando que revisão sistemática, então, é um tipo de pesquisa e a meta-análise está mais ali para um método de como você vai analisar esses dados, né? Geralmente o pessoal às vezes até pode colocar lá num artigo alguma questão que pode vir a confundir vocês, tá? Mas assim, tentando explicar de forma bem simples, né? Para que não haja muita confusão, é isso, tá, gente? E seria já também a mesma questão aqui da bibliometria, né? Que a desculpe, bibliometria, ela também vai avaliar aqui de maneira quantitativa os resultados. Nesse caso, ela vai avaliar a relevância das publicações, indicadores, né, norteando aí todo o processo de seleção referencial bibliográfico, né, que vai melhor, então, responder aquela pergunta de pesquisa, tá? Então, ambos, pessoal, são métodos aí de análise daquilo que vai ser pesquisado, né? Então, só resumindo aqui também o que eu preparei sobre a bibliometria, gente, ela é um método que pode ser utilizado, sim, na revisão sistemática, né? Então, você está trabalhando numa revisão sistemática e decidiu utilizar como método aí de análise a bibliometria, né? Avaliar, então, os resultados a partir de uma análise bibliométrica. Bom, outra coisa também é que ela faz parte da análise dos resultados para identificação de quais são os artigos que deveriam permanecer ou não na pesquisa, e é uma forma de análise quantitativa. Tá bom, gente? Acredito que as dúvidas aí foram sanadas. A gente já tem aí mais pessoas se conectando na nossa sessão, sejam todos bem-vindos, né? Recordando que apenas eu estou aqui, então, fazendo alguns comentários de algumas dúvidas que surgiram na semana passada e que a gente combinou, então, de começar com essas questões para que vocês possam sanar essas dúvidas e, de repente, a mesma dúvida sua é a dúvida de uma outra pessoa. Bom, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A revisão narrativa, né, ela pode ser, ela é bem ser entendida aí como um levantamento bibliográfico, né? Só que é uma forma aí de vocês fazerem essa descrição, tá bom? Bom, gente, então acredito que as dúvidas foram sanadas, né?
Lembrando que a sessão já está sendo gravada, então quem entrou depois e quer revisar o que a gente comentou aí nesses momentos iniciais da sessão, quando receber, né, a gravação, é só assistir aí desde o início, tá bom? Deu aí mais uns minutinhos para vocês. Quem não recebeu o meu e-mail, gente, por favor, colocar o e-mail novamente aqui. Peço desculpas de antemão, né? Mas, por favor, incluir então no chat, que eu vou verificar o que pode ter acontecido. Qualquer coisa, nem que eu mande aqui no meu e-mail pessoal, né? E não pela plataforma que eu geralmente mando os e-mails, que pode ter dado aí algum problema de spam, tá bom? Bom, gente, dessa forma, vamos startar aqui a nossa sessão de treinamento de hoje, do nosso workshop de introdução à revisão sistemática, parte 2, né, gente? Então, lembrando que é a nossa segunda sessão sobre esse tema. Então, novamente, eu quero agradecer a toda a equipe da Biblioteca Central, da UNB, por esse espaço para compartilhamento de conhecimento, de informações, né? É muito bom aqui estar representando a ProQuest com vocês e compartilhando todas essas informações. Eu me chamo Ana Remor, aqui na ProQuest eu sou treinadora e consultora no Brasil e também em algumas regiões da América Latina. Então, de profissão também, pessoal, sou bibliotecária, né? E venho me especializando nessa área de pesquisa científica há alguns anos. Bom, gente, só para recordar, né, que a ProQuest é uma empresa global de tecnologia que vai oferecer a vocês diversos conteúdos digitais e soluções de softwares, né? Entre eles, então, mais de 400 mil bases de dados com informações de todas as áreas do conhecimento. Então, por exemplo, se você precisa de informação na área da saúde, a gente possui, na área de educação, na área de tecnologia e tantas outras áreas, né? Hoje, o NB já assina conosco diversos produtos, né? Mas recordando que a gente tem, claro que muito, muito mais, tá? Então, também já deixo aqui meu convite, se alguém, porventura, quiser conhecer um pouco mais, também entre em contato comigo, que eu indico vocês, então, os nossos colegas que podem realizar apresentações dos nossos produtos para vocês. Bom, gente, só para revisar, hoje é a nossa segunda sessão, nosso último dia desse workshop, né? Espero que a gente possa, então, aproveitar bastante e ter uma sessão bem bacana, tá bom? Bom, os objetivos da nossa sessão de hoje, pessoal, é que ao final desse workshop, vocês possam revisar os detalhes sobre o funcionamento da estratégia Pico, também descobrir detalhes de como é possível aplicá-la em sua pesquisa, né? Então, a gente vai ver isso em mais detalhes do que já a gente viu semana passada. Também vamos focar em construir estratégias de buscas para que vocês possam, então, iniciar suas pesquisas, fazer alguns testes, né? Claro que numa revisão sistemática existe todo um processo, né? Então, a gente vai realmente mostrar para vocês como vocês podem começar a construir essas estratégias, dicas, melhores práticas, né? Tudo isso a gente vai, então, estar abordando nessa sessão como também conhecer aspectos essenciais da plataforma ProQuest para que seja possível realizar buscas em base de dados com eficiência, gente. Então, nesse ponto aqui, o que nós faremos, né? A gente vai acessar diretamente a plataforma mesmo. Eu vou mostrar, então, as bases de dados que hoje a UNB assina conosco, né? E que a comunidade acadêmica, desse caso da UNB, pode aí estar, então, acessando, tá? Gratuitamente esses recursos, e aí a gente vai estar introduzindo alguns temas. Lembrando, pessoal, que eu não vou fazer como o beabá da base de dados, né? Eu vou, ao final, mostrar alguns recursos que, para quem tiver dúvidas, pode buscar uma forma online de fazer um treinamento. Mas aqui eu vou estar, então, mostrando a vocês algumas técnicas, algumas dicas, tá? Para que a gente também não fique muito no beabá e para quem já conhece, também fique um pouco cansativo. Então, eu vou tentar aí atingir o meio termo, né? Para essa busca, ok?
Bom, gente, só para lembrar, né, para quem possivelmente também não participou da primeira sessão e está aqui pela primeira vez, essa é uma sessão de treinamento, né, que não vai ser uma sessão completa do processo de revisão sistemática, né? Gostaria muito, mas infelizmente a gente não conseguiria abordar tudo em uma hora e meia de sessão. Então, vale lembrar isso, tá, gente? Aqui o nosso processo, né, ele vai mais ou menos ali até esse momento de como pesquisar na literatura, né? Lembrando que depois disso a gente ainda tem muitos mais passos, conforme a gente comentou na semana passada. E aí a gente está utilizando como exemplo as bases de dados da plataforma ProQuest. Então, pessoal, revisando aqui alguns pontos importantes. Então, as revisões sistemáticas, elas utilizam protocolos e procedimentos claramente definidos, né, gente? Que garantem a responsabilidade e transparência, tá? Então, a gente tem ali alguns dos protocolos, né? A PICO, a Grade Methods, a declaração de Prisma, a Cochrane Collaboration, né? Então, o ideal, gente, é que quando você realmente tenha o seu projeto, né, bem embasado, é que ele, né, ele seja, então, protocolado aí dentro de um repositório específico, de revisões sistemáticas, tá, gente? Isso vai impedir de que algum grupo de pesquisa que também está fazendo a mesma busca, gente, né, acaba aí se batendo, tá? Então, acaba, às vezes, até saindo na tua frente, né? Então, é bem importante que vocês aí submetam, tá, esses protocolos também em um repositório. E aqui eu trago alguns repositórios, né? Semana passada até a gente teve uma das participantes que comentou da Prospero, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, só para que vocês possam se contextualizar melhor sobre quais seriam, né, os principais repositórios, tá? Lembrando então que a gente tem alguns repositórios que às vezes são mais voltados para a área da saúde, né? Mas, por exemplo, a gente tem o Open Science Framework, que é aí para projetos de todas as áreas, tá bom? Então, também já fica aí, então, como sugestão para vocês conhecer um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais sobre cada opção de repositório para registros desses protocolos de revisões sistemáticas. Bom, as principais etapas da revisão sistemática, então a gente tem aqui, né? E recordando que no dia de hoje a gente vai estar mais focado em pergunta de pesquisa, estratégia de busca e a busca na literatura, tá? Então vou estar passando algumas dicas para vocês. Primeiramente, gente, vamos introduzir, né, as informações para aplicar aqui, então, no caso, a estratégia PICO, né? Lembrando que a gente utiliza, então, a estrutura PICO, que vai nos ajudar a definir o alcance da nossa pergunta, né? Então, ela vai ajudar muito a definir metodologias e termos de busca, tá? Então, quando a gente está estruturando uma questão PICO, né? Recordando, semana passada, P, né, que no caso pode ser pessoa, população, problema, o I, intervenção, C, comparações, e o O, que seria no caso outcomes, né, mas pode ser melhor traduzido como resultados ou o desfecho esperado. Né? Recordando também que a gente tem variações de pico, conforme aí que você pode utilizar conforme a sua necessidade. A gente está trabalhando hoje mais com essa opção mais básica mesmo, tá bom? Bom, gente, então quando eu estou estruturando a pico, lembrando que o P ele está relacionado ao grupo de artigos a serem observados. O I é o que será observado durante a revisão. O C é todo esse background antes da revisão, né? Então, o material da análise exploratória que você utilizou para achar as palavras-chave, as fontes, né? Aquilo também que você vai, às vezes, utilizar como comparação. E
O é o que eu espero da minha avaliação, o que eu espero desse resultado, né? O que eu espero da minha pesquisa, tá? Então, com toda essa minha estratégia de busca, o que que eu espero, né, o que seja aí o meu desfecho da minha busca. Então, primeiramente, né, pessoal, não é novidade para vocês. Claro, temos que delimitar o nosso tema, então eu trouxe aqui para vocês mais para ilustrar o nosso exemplo, tá? Então, definindo o tema, eu trouxe então um tema que é identificar e analisar os métodos e técnicas existentes para avaliar ambientes virtuais tridimensionais direcionados à simulação e treinamento em saúde. Esse é meu tema. Lembrando que é ele que vai nos guiar aí para a execução da pesquisa, a delimitação das perguntas, a criação também de estratégias de busca. Bom, depois, gente, criando aí a nossa pergunta de pesquisa, no qual eu trouxe para vocês a seguinte: quais os métodos e técnicas existentes para avaliar ambientes virtuais tridimensionais ou 3D? Agora, né, é só. Então, já que a gente já tem o nosso tema e a nossa pergunta, o que que a gente vai fazer? Responder cada tópico da estratégia PICO, relacionando em cada campo aí da estratégia. Por exemplo, a gente tem ali o P, né, que é o grupo de artigos a serem observados. O que que eu vou colocar, então, no meu P referente a esse tema? Bom, o meu P seriam os projetos de ambientes virtuais 3D para treinamento médico que usam ou definem métodos de avaliação. E aqui, então, as outras partes, né? Para minha intervenção, gente, eu vou utilizar, então, o que? Métodos e técnicas de avaliação. Já o meu C, que é a comparação, seriam os artigos e pesquisas obtidos com o orientador, teses e dissertações sobre avaliação em ambientes virtuais obtidas na internet e revisões sistemáticas anteriores. Já o O, né, que seria o desfecho aqui, é a visão profunda e abrangente dos métodos e técnicas para avaliar aí, então, os treinamentos, as avaliações para treinamentos 3D em saúde. Agora, o que que a gente precisa fazer, né? Uma vez que a gente já utilizou, então, já identificou esses componentes aqui da estratégia PICO, gente, nós vamos começar a estabelecer as palavras-chave, tá? Então, o que que eu sei, né, do meu problema, intervenção, comparação e resultado? Que eu tenho ali o projeto, né? Então, no meu problema seria o projeto, virtual environment, medical training, tá? A intervenção seriam os métodos, as técnicas, a avaliação. No caso, a comparação seriam dentro de artigos, dissertações e teses e revisões sistemáticas. E os resultados, né? É buscar aí o estado da arte, modelos e padrões. Tá? Então, eu já fiz aqui um pouco, né, que seria as palavras-chave. Outra coisa que é interessante, pessoal, lembrar é que algumas vezes é interessante vocês também buscarem sinônimos, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá ambiente virtual. Então, eu posso colocar realidade virtual, eu posso colocar 3D, tá? Tudo isso vocês podem aí, então, estar incluindo, né? E já fazendo também essa descrição, é bem importante esse momento de montagem das estratégias, de testes, né? Então, façam isso, porque aí vocês também vão conseguir englobar mais informações, tá? Então, como a gente vê aqui, o B para health, a gente colocou também clinical medicine. O C, daí a gente colocou só a avaliação mesmo. E o D, que seria tanto treinamento como simulações, tá? Então, ambos, juntando todos esses termos, né, eu criei aí essa estratégia para a gente realizar alguns testes, tá?
Então, seria mais ou menos isso, tá, gente? Vocês, colocando todo esse processo, vocês podem ver que tem uma ordem mais lógica, né, para a criação das palavras-chave, da estratégia de busca, e não ser algo, digamos, totalmente aleatório, tá? Então, fica algo registrado, né, padronizado e que, claro, vocês precisam realizar testes, pilotos, para verificar se realmente, então, esse resultado ele vai trazer uma informação aí que seja válida para que você possa executar, né, a sua pesquisa. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a seleção de fontes e os métodos de busca. Pessoal, vale lembrar que essa segunda etapa, né, de seleção de fontes e métodos de busca, ela é uma etapa fundamental, porque como resultado desse processo, a gente vai realmente poder obter todos os estudos que são os potenciais, dentro dos quais, né, serão aqueles que realmente vão ser relevantes aí para o trabalho de revisão sistemática. Então, gente, recordando, é recomendado sempre que vocês desenvolvam uma pesquisa bem completa, objetiva e que seja reproduzível, tá? Então, para isso que a gente tem tantos protocolos, a gente fica aí colocando, né, clicando essa tecla, né, trazendo para vocês realmente para que vocês se recordem disso, tá? Porque é isso que realmente vai ajudar vocês, então, a criar uma revisão sistemática de qualidade. E aí, gente, né, acredito que vocês saibam, mas só para recordar. As bases de dados, elas são uma das principais fontes de busca nas revisões sistemáticas, tá, gente? Então, é essencial nesse caso, se você vai efetuar uma revisão sistemática, você ter acesso a bases de dados, sejam elas aí acadêmicas, né? Pode ser algum outro recurso de anais de congresso que a gente vai ver aqui a seguir com algumas outras dicas. Mas as bases de dados, nesse caso, sim, são aqui então a principal fonte de busca das revisões sistemáticas. Para isso, então, gente, primeira coisa, né? Importante você identificar na sua instituição quais são as bases de dados que ela oferece a vocês, né? Identifique também toda essa questão, por exemplo, eu vou fazer uma revisão sistemática durante tantos anos, né? Também é bom ficar atento se você vai ter acesso a esse número durante esses anos, tá? Porque às vezes você precisa voltar lá para analisar, então é importante também pensar nessas questões. Mas então, identifiquem, tá, gente? Vai lá, se você é da área de saúde, veja quais as bases que vão atender você na área de saúde, ou seja, na área de educação, na área de ciências sociais, na área de tecnologia. E aí, a gente aqui traz a vocês, então, né, o nosso exemplo da plataforma ProQuest, das bases de dados ProQuest. Como eu comentei com vocês, a gente tem aí mais de 400 bases de dados que a gente disponibiliza para os nossos clientes, né, claro que mediante assinatura. E hoje, a UNB possui conosco, então, essa listagem de bases de dados, é bastante coisa, tá, gente? Então, a gente tem ProQuest Research Library, Social Science, PQDT, que são uma base focada em dissertações e teses. A gente oferece também gratuitamente, né, a Coronavírus Research Database. A gente tem aí bases de livros online. A, a SciTech Premium Collection, que é uma base excelente, também vocês conseguem na área da saúde, de ciência, tecnologia, biologia, né, trazer todo esse conhecimento também. E hoje também está disponível gratuitamente a Public Available Content Database, que ela vai buscar também em periódicos renomados que sejam de acesso gratuito e também já vai integrar a sua busca, né, e ao seu resultado. E aí tudo depende, pessoal, se você vai querer colocar essa base ou não dentro da sua revisão sistemática.
Outra base que eu queria comentar com vocês, e essa, claro, hoje ainda a UNB não tem acesso, pessoal, mas só para apresentar, né, é a Dialog. Essa é uma base que foi criada lá em 1966 e ela foi adquirida pela ProQuest em 2008, né? A Dialog, basicamente, ela vai fornecer serviços de informação online para diversas organizações de pesquisa, organizações de buscas avançadas, tá? Que buscam aí vantagens competitivas em diversas áreas, como saúde, negócios, economia, ciência, engenharia, finanças e direito. Ela é principalmente aqui nesse caso caracterizada, né, por fornecer então pesquisas de forma unificada em um único ambiente, linhas de comando, gerenciamentos de alerta e também serviços de revisões sistemáticas. Então, quem quiser mais informações também é só nos contatar. Bom, gente, e aqui outras fontes de busca, né? Então, só para frisar, né? É claro que a gente comentou aqui das bases que a ProQuest oferece a vocês hoje, mas também vocês possuem outras fontes, né? Então, lembrando, vocês poderiam utilizar também anais de congresso, teses de dissertações, registros de ensaios clínicos, relatórios governamentais, listas de referências e especialistas aí na área, tá, gente? Tudo vai depender dos parâmetros que você colocar e detalhar que você deseja buscar na sua revisão sistemática, né? Então, por exemplo, a gente tem muito aí da literatura cinzenta, que é uma literatura que muitas vezes, né, o pessoal pensa, ah, porque é cinzenta, ela não é válida, ela não é importante. Não, pessoal, ao contrário, tá? É só porque antigamente, principalmente, por exemplo, uma tese, uma dissertação, ela não conseguiria ser buscada, né, numa base de dados. Hoje a gente já tem recursos que vão oferecer a vocês, então, por exemplo, as teses e dissertações totalmente disponíveis em bases de dados, sejam aí públicas, gratuitas, sejam bases, então, de assinatura, né, como a gente tem ali a PQDT, tá? Mas tudo isso com muitos recursos aí provindos de grandes qualidades, né? Relatórios governamentais, por exemplo, é uma literatura cinzenta, um pouco mais difícil de localizar, mas, de repente, para a sua análise, para a sua pesquisa, se você está analisando algo, por exemplo, relacionado à saúde pública, ou então algum detalhe que está envolvendo, talvez seja interessante, talvez aí vale a pena também você incluir né, na sua pesquisa, ok? E sobre as melhores práticas de construção de uma estratégia de revisão, então eu tenho alguns detalhes para compartilhar com vocês. Primeiramente, pessoal, vale a pena lembrar que todas essas buscas que vocês fizerem, todas as estratégias, né? Porque é normal vocês mudarem durante o percurso, no caso, enquanto vocês estão fazendo testes. Então, você colocou, como eu fiz aquele outro exemplo para vocês. Ah, eu coloquei esses elementos, poxa, mas durante aqui a minha busca, eu identifiquei que eu poderia incluir um novo termo, uma nova palavra-chave. Tudo bem, você pode, tá, gente? Mas registre isso, né? Faça esse registro para que vocês possam então, obter todas essas informações e no momento que o teu orientador vir te perguntar, você nos informe para ele, olha, eu coloquei isso porque quando eu fiz da outra forma, não recuperou, né, tantas informações, tantos artigos que eu estava buscando. Tá? Então, você tem como relatar por que que você fez isso, né? Por que que você colocou aqueles argumentos e não outros. Então, também sempre importante dominar algumas ferramentas. E também, pessoal, a gente tem um guia específico, né, que resumidamente ele se chama Press, que é uma ferramenta
que pode ser, né, considerada para que vocês desenvolvam essa estratégia. Ele é um documento que eu vou depois compartilhar aqui no chat o link para vocês, tá? É bem interessante, né? Ele está tudo em inglês, mas aí então vale a pena uma leitura para que vocês possam entender um pouco mais sobre esses conceitos de uma estratégia de busca para uma revisão sistemática, né? Claro que ali, pessoal, eles vão detalhar ponto a ponto diversas informações para que realmente, se você decidir realizar uma revisão sistemática, vale a pena você se aprofundar, então, sobre isso, né, de como elaborar uma boa estratégia de busca. E sobre algumas práticas recomendadas, agora já falando aqui, quando você está buscando em uma base de dados. Então, pessoal, primeiramente, né, importante sempre analisar a indexação das diferentes bases de dados. Lembrando também, tá, se você vai utilizar mais de uma base em diferentes plataformas, né? Então, por exemplo, você quer utilizar uma plataforma de um outro editor, de uma outra empresa, é importante você verificar, tá? Porque às vezes, pessoal, a estratégia que você utilizou aqui na ProQuest 100% talvez vocês não vão conseguir utilizar na outra, né? Porque cada base tem alguns argumentos, tem alguns detalhes que podem aí ser diferentes, tá? Então, fiquem atentos a isso, por isso, novamente, importante o piloto, importante os testes, para que vocês verifiquem, é possível fazer a mesma busca nessa outra base de dados? Ah, se é, tranquilo, vai lá. Se não, é importante, então, também criar, então, uma outra estratégia e lembrando, né, registrar tudo isso aí no seu protocolo. Bom, depois, gente, para a criação das estratégias, né, então, e obter uma recuperação mais eficiente, uma recuperação que vai trazer aí informações mais adequadas à sua necessidade, utilizem também o vocabulário controlado, né? O que a gente chama de tesauros, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês hoje, né? A plataforma ProQuest ela vai oferecer diversos tipos de tesauros a vocês. E aí, então, eu estou montando aqui a minha estratégia. Então, antes de montar a estratégia, quando você tiver uma ideia das palavras-chave, já vai lá, busca no tesauro e identifica que termo você pode usar, então, para definir aquela palavra-chave. Pesquisa de texto livre também é importante, tá? Então, o que a gente recomenda é utilize tesauro, mas também utilize o texto livre, porque também pode estar trazendo, então, aí informações, né? Como eu comentei, sinônimos, também utilizando outros campos e operadores especiais. Além disso, pessoal, sempre válido, né, você projetar uma combinação de dois níveis de busca. Então, nesse caso, o que seria uma projeção de uma combinação de dois números? Desculpa, de dois níveis. Seria, nesse caso, você executar uma busca numa primeira linha, depois uma outra busca numa segunda, tá? Assim, eu já posso demonstrar para vocês a seguir. Outras práticas recomendadas, gente, eu não sei se vocês já se depararam quando vocês fazem um filtro numa base de dados e aparecem alguns termos em caixa alta, né, como TI, AB, SU, NOFT, tá? Tudo isso, gente, se chama aí campos de texto, né? São os códigos desses campos de texto, tá? Então, muitas vezes, né, se você busca aí em qualquer campo, tá, gente? A sua busca fica muito abrangente, principalmente se está relacionada a texto completo, tá? Então, o ideal é o quê? É você definir, essas informações eu desejo que estejam no título. Essas informações eu espero que estejam no resumo. Essa no assunto. Ou você pode combinar que estejam, né, no assunto, no resumo,
aí colocando também título, autor, todos os itens de indexação no Noft, utilizando ali o Noft, tá? Outras coisas também que vocês podem indicar, né, é a língua, o que vocês aí gostariam, como também período de publicação, né? Então, o que seria interessante para vocês nesse momento analisar? E aí, gente, outros detalhes que às vezes a gente esquece também, o que vai ajudar. Por exemplo, fazer remoção de duplicados, né? Pode acontecer do mesmo artigo ele ter sido recuperado 2 vezes. E aí você acha lá que retornou 31 artigos e, na verdade, 28. Tá? Então, assim, se você consegue fazer essa remoção, né, também já facilita. Outras coisas é sempre salvar o histórico da busca, salvar a busca e salvar aí os resultados da busca. Coisas tudo que a gente vai ver então na nossa sessão. E para quem, por exemplo, tem alguma dúvida, como que eu faço uma revisão sistemática, como que eu busco exemplos? Gente, tudo isso vocês também conseguem encontrar aqui na plataforma ProQuest, tá? Então, o que vocês podem fazer? Todas aquelas palavras-chave, colocando ali no final um tópico, né, para revisão sistemática. Então, é bem bacana que, geralmente, quando se tem aí uma pesquisa com revisão sistemática, ela vai aparecer no título, né? Então fica bem fácil de você identificar se aquele artigo, se aquela publicação é de revisão sistemática. Então vamos ver exemplos na prática? Então eu trouxe para vocês aqui o exemplo 1. Pessoal, antes disso, né, que eu falei bastante hoje, tem alguma dúvida até aqui? Legal, gente. Obrigada, então, pelo feedback. Até aqui tá tranquilo. Então, eu criei novamente uma estratégia, né, aqui do Pico, para que a gente possa, então, fazer aqui a nossa estratégia de busca. Tá? Então, nesse momento, o que eu fiz aqui dentro dos meus componentes? O P, né, é o paciente com hipotireoidismo e obesidade e que deve submeter-se a uma dieta para baixar o peso. A intervenção, pessoal, é uma dieta baixa em carboidratos. O que eu quero comparar? Eu quero comparar com dieta baixa em gorduras. E o meu desfecho, né, o que eu busco é que a pessoa baixe de peso aí para evitar riscos de mortalidade. Aqui de forma bem simples, né? Colocando a minha pergunta: qual é a melhor dieta que um paciente obeso com hipotireoidismo deve adotar para perder peso? E aí, né, claro que eu poderia aqui explorar mais esses campos, mas basicamente eu coloquei então obesidade, a dieta low carb, né, contra aqui de comparação a uma dieta que é rica em gordura, e o desfecho, né, que seria então perder peso. Então, baseado em tudo que a gente comentou até agora, pessoal, eu criei o seguinte exemplo para a gente testar. Só para explicar para vocês, então vejam que aqui eu estou utilizando os operadores booleanos, tá? Que eles são super importantes, né? Quem ainda não conhece operadores booleanos, quiser conhecer mais, acredito que a UNB oferece a vocês, eu estive buscando, ela oferece diversos treinamentos para vocês, né? Até mesmo a própria biblioteca com informações sobre buscas avançadas, o que é operador booleano. Então, super recomendo você participar de uma sessão para conhecer um pouquinho mais. A gente também pode oferecer uma sessão, né? Desde que aí, então, vocês nos abordem, nos solicitem, que a gente pode ajudar vocês também nisso, tá bom? Bom, gente, e aqui eu coloquei em vermelho, né?
A revisão sistemática, porque, claro, né, se você quiser, como eu comentei, saber um pouquinho mais em específico sobre revisões sistemáticas, ver exemplos, então sim, coloque ao final essa opção. Aqui a gente teve uma dúvida que é bem importante. Sempre em inglês, certo? Sim, pessoal. Nesse caso, estratégias de busca sempre em inglês, né? Lembrando que as bases de dados, aí então, em sua maioria, elas são internacionais. É claro que se você estiver buscando, de repente, uma base nacional, você pode criar também, então, traduções, né? Estratégias com traduções, mas o que a gente recomenda hoje para busca na plataforma ProQuest, tá? É vocês utilizarem todas as informações em inglês, e aí a gente oferece aí para vocês algumas opções de tradução, né? Então, para facilitar aí o entendimento, tá bom? Então, agora a gente vai para a demonstração. Só um momentinho que eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, pessoal, quando você faz o acesso à plataforma ProQuest, né? E aí lembrando que se você nunca acessou a plataforma ProQuest, lá também no site da Biblioteca Central da UNB tem todas as informações de acesso remoto, tá? Então busca lá, que eles vão informar vocês como vocês podem fazer para estar acessando a nossa plataforma. E aí, primeiramente, você acessou, você vai visualizar, então, uma das páginas que você pode visualizar é essa aqui, tá? Essa aqui, pessoal, é quando eu acesso todas as bases de uma vez só, tá? O bacana é que, nesse momento, eu posso estar, então, realizando uma busca integrada, né? Então, aqui eu já estou buscando em 8 bases de dados de uma vez só, tá bom? Então, claro, vejam que aqui é bem simples, né? Bem intuitivo. Eu já poderia buscar diretamente por periódicos acadêmicos, por revisado por pares, selecionando o texto completo, tá? Dicas de busca, tá, gente? Isso aqui é bem bacana para quem vai fazer revisão sistemática. Olha que bacana. A gente tem tudo informações em português para vocês, tudo traduzido, sobre operadores booleanos, por exemplo, sobre códigos aqui do Thesaurus do Mesh, tá? Informações sobre buscas avançadas. Então, tudo isso para facilitar para vocês o entendimento, se você às vezes está sozinho e deseja executar alguma coisa e estiver com alguma dúvida. Bom, outra coisa também que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes numa revisão sistemática, né, eu preciso então indicar a minha base de dados, certo? O que que você vai fazer? Você pode vir aqui em bases de dados e olha que bacana. Você pode vir, ele vem todas selecionadas, né? Você pode tirar essa seleção, tá? E aí indicar qual base de dados você quer utilizar para esta pesquisa. Então, aqui como exemplo, pessoal, eu vou colocar Research Library e a Scitech Premium Collection, tá? Principalmente que, nesse caso, né, a gente está utilizando aqui uma busca mais voltada para a área da saúde. Feito isso, o que que eu vou fazer? Usar as bases de dados selecionadas. Vejam que aqui ele já trouxe, então, duas bases de dados, né? Então, já é meu primeiro passo desse momento que eu estou fazendo um piloto, no momento que eu desejo fazer uma revisão sistemática. Pessoal, aquele argumento que eu passei para vocês, eu poderia passar ele tudo aqui na busca básica? Pode, pessoal, sem problemas nenhum, tá? E então eu quero mostrar para vocês o que que seria, nesse caso, a diferença quando eu utilizo uma busca básica e quando eu utilizo uma busca avançada. Então, todo aquele argumento que eu criei, né, gente, utilizando aqui os operadores, eu vou clicar em buscar. E aí, legal, né? Ele trouxe para mim, então, mais de 2.000 resultados.
Gente, se eu estou numa busca avançada, e como eu comentei com vocês, lembra dos campos, dos códigos de campo, pessoal? Então, é aqui, tá? Se eu venho aqui e coloco, por exemplo, que eu quero pesquisar em qualquer lugar exceto o texto completo, a gente consegue ver, então, que ele vai mudar bastante essas informações. Inclusive aqui, gente, eu posso tirar o Systematic Review, eu posso colocar o Systematic Review aqui, tá? É uma perguntinha bem básica, assim. Vocês recordam por que que eu estou utilizando as aspas nessas palavras aqui, as palavras-chave que tem mais de um caractere? Pode responder lá no chat, que aí eu fico atenta aqui às respostas de vocês. Ótimo, aham, legal. Para delimitar, para buscar a expressão exata, exatamente, pessoal, é bem isso mesmo, tá? Então, né, quando eu utilizo isso, porque veja que muitas das minhas palavras-chave possuem, né, mais de uma palavra, então isso ele vai trazer esse termo exato. Então, gente, aqui eu coloquei qualquer lugar exceto o texto completo. Aqui eu quero que esteja no título do documento, tá? Então, eu poderia colocar qualquer outro campo. Por exemplo, eu poderia pedir para que estivesse no resumo. Eu poderia pedir para que estivesse no título, ou qualquer lugar exceto o texto completo, né? Lembrando que qualquer lugar exceto o texto completo é todos os campos de indexação. Como também, pessoal, a gente tem opções aí para buscas em apenas assuntos, ou se de repente você está buscando por uma organização específica, por uma localização específica, por uma pessoa específica, também é possível realizar então essa busca. Então, aqui, título do documento. Vou fazer a busca só para demonstrar para vocês. Olha só, gente, como já me delimitou, né? Então, na primeira, ela tinha vindo e retornado mais de 2.000 resultados. Apenas uma indicação de campos, gente, ele já traz, então, uma delimitação gigante, tá? Então, vejam como é importante, né? A gente mesmo, legal, eu criei a minha estratégia com operadores booleanos, com expressões, né, utilizando aqui as aspas, os colchetes, mas também é importante, no momento que você estiver utilizando essa base de dados, você indicar estes campos, tá? Outra coisa que agora eu vou lá modificar a busca novamente, é o que eu comentei com vocês, para excluir os duplicados, pessoal, é aqui abaixo, ó, opções de página de resultados. Vejam que eu posso pedir aqui para excluir documentos duplicados. Se porventura possuir, então aqui eles já estarão, então, excluídos. Né? Legal, né? Não tinha nada excluído, mas agora você sabe que realmente, se nesse caso você quisesse checar, não há, então, informações duplicadas. Claro que aqui à esquerda, né, isso vocês devem saber bastante, que a gente tem aqui, então, alguns outros campos que a gente pode fazer delimitação, tá? Entre eles é o revisado por especialistas, né? Lembrando, então, que são artigos aí revisados por pares, como também tipos de fontes de periódicos acadêmicos. Então, eu só indico aqui revisado por especialistas. Ele foi para mim, então, para 28 resultados. Tá? Então, legal, né? Eu já tenho aqui, então, um resultado que será que é o ideal para mim? Será que é suficiente? Então, gente, recordando, tudo isso, então, necessita depois de uma análise mais profunda, né, desses resultados, identificando cada detalhe. Mas, para que vocês não percam essas informações que vocês buscam, né, sempre eu gosto de falar, então, para salvar esses resultados para que vocês possam analisá-los. O que que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou rolar a barra lá para baixo,
e vou pedir aqui para retornar itens por página mais 50, que aí todos os resultados vão estar aqui na mesma página. O que que eu vou fazer? Eu posso selecionar esses resultados. Ó, vejam que todos eles foram selecionados, tá? E aí ele já fica tudo salvo numa pastinha para que eu possa, então, posteriormente, identificar essas informações. E aí, claro, eu poderia mudar, Ana? Eu posso mudar as informações? Eu posso. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e tirar a opção de revisão sistemática, né? E pedir nesse momento, então, eu quero uma busca de texto completo, revisado aqui por pares, nos últimos 10 anos, e aí aqui eu posso pedir um intervalo de data específico. Eu vou colocar lá desde 2011 até os dias atuais. Já estamos em maio, o tempo passa rápido, 2021. Além disso, claro que eu poderia selecionar também um tipo de documento, tá? Se fosse o caso. Eu estou buscando apenas artigos, eu estou buscando informações específicas, gente, também vale a pena aqui você também verificar quais esses tipos de documentos, né, que poderiam ser critérios também delimitadores para a sua pesquisa. E lembrando que os idiomas, tá? Tudo isso, pessoal, vocês conseguem fazer numa página só, todos esses filtros. Novamente, eu vou clicar em buscar. Né? Claro que eu tirei a opção de revisão sistemática, gente, então ele já trouxe mais resultados, tá? Mesmo com todos esses filtros a mais que eu coloquei aqui, incluindo. Se fosse interessante para vocês, sim, vocês podem também salvar, lembrando para analisar aqui, então, esse universo de pesquisa que você tem. E para salvar todas essas informações agora, o que que eu vou pedir? Para colocar lá nos itens por página 100, e aí selecionar todos eles, né? Então veja que agora nesse momento você possui 96 itens aqui salvos. A gente tem uma pergunta que é: atualmente temos a opção da ProQuest disponível na UNB? Sim, tá? Veja tanto que eu estou acessando realmente o que hoje vocês possuem de acesso, né? Essa base aqui é a base da UNB, tá? Eu estou no acesso específico da UNB e todos esses resultados que eu estou mostrando para vocês, vocês têm aí, então, acesso diretamente pela UNB. Muito bom, né? Então, para maiores informações, vocês podem tanto entrar em contato com a biblioteca para tirar dúvidas ou entrar no site, que também lá vai ter bastante descrições e informações, ok? Outra dúvida aqui é só é possível fazer essas pesquisas estando vinculado a uma instituição de ensino superior? Individualmente não é possível? Então, hoje, né, a ProQuest, ela realmente oferece aí os acessos institucionalmente. Então, sim, o ideal é que você ou visite uma instituição de ensino superior que ofereça esse acesso à comunidade também, tá? Gratuitamente. Ou então que você esteja vinculado a uma instituição, tá? Então, lembrando que isso vai mudar também de instituição para instituição, né? Por exemplo, a UNB ela tem um pacote conosco, uma instituição X, Y, Z tem outros tipos de pacote, tá? Isso vai mudando conforme aí a instituição. Ah, legal, outra dúvida, né? Na primeira busca recuperou 22, na segunda 79. Seriam 101. Por que estão salvos apenas 96? Porque nesse caso, alguns artigos estavam também recuperados, né? Que foram recuperados na primeira, também foram recuperados na segunda, tá? Então foi por isso, né? Então, somando eles, ali eles acabam se excluindo, tá bom?
A gente tem uma outra dúvida aqui. Daniela, se possível, você poderia me explicar um pouquinho melhor sobre a sua questão sobre os termos de busca muito alta? Eu vou tentar responder e você me informa, né, se era mais ou menos o que você está buscando. Então, quando eu faço uma busca e ele está ainda retornando muitas informações, muitos resultados, eu tenho que analisar diversas questões, né? O que que eu estou delimitando? Então, o que eu gosto de mostrar para vocês sempre, gente, é utilizar a busca avançada, tá? Como exemplo. Então, utilizem busca avançada, utilizem os campos, né, delimitadores, verifique se aquele resultado, está trazendo 5.000 resultados e não baixa disso. Poxa, mas será que eu não consigo então ajustar? Colocar aqui, então, um campo específico para aquela palavra-chave que de repente ela é prioritária? Então se, por exemplo, eu quero que obesidade esteja no título. Eu poderia montar essa estratégia, tá? Ela não precisa ser exatamente toda no mesmo campo, né? Tudo isso, pessoal, eu posso ir trabalhando. Então, se tivesse trazendo muitos resultados aqui, né, mesmo eu tendo feito todos esses limites, o que que eu faria? Eu começaria a delimitar aqui então nos campos, tá? Então coloca de repente, poxa, eu quero que no título esteja obesidade, né? Então você pode pedir que aquela informação esteja especificamente em determinado campo, né? Isso eu tenho certeza, tá, Daniela, que vai delimitar bastante para você. Pessoal, aproveitando que eu estou aqui na busca avançada ainda, né, se vocês tiverem dúvidas, pode ir mandando, tá bom? Que daí eu vou respondendo também, assim que sobrar um tempinho aqui. Mas, então, eu quero comentar para vocês sobre o tesauro, né? Então, como faz para acessar esse tesauro da ProQuest, tá? Então, lembrando que é lá na página de busca avançada, a gente tem aqui o nosso tesauro. E aí, gente, veja aqui que ele tem uma listagem dos tesauros, tá? Então, a gente tem um próprio tesauros da ProQuest, que você poderia buscar a palavra-chave, né? A gente tem tesauros da área de tecnologia, da ASFA, né? De ciências, de diversos tipos de ciências, tá? E tem o MESH, que é um tesauro bem conhecido, né? Inclusive está já atualizado essa informação, tá? É o MESH de 2021. Vamos fazer um teste? Então, por exemplo, conforme eu passei ali para vocês, eu quero pesquisar aqui, então, obesidade. Aí veja aqui, pessoal, que eu poderia colocar contém a palavra obesidade ou inicia com. Se eu estou buscando realmente obesidade, eu poderia colocar diretamente inicia com. Ou posso localizar aqui no meu resultado. Para descobrir um pouco mais sobre esse termo, veja que aqui, então, ele vai trazer toda essa descrição, tá? Ele está em inglês, tá, gente? Porque é a descrição que realmente está lá no Mesh, tá bom? Então, é bem fidedigno, tá? Bem fiel ao que eles colocam. Como também eu poderia relacionar. Eu quero trabalhar obesidade com questões de cirurgias bariátricas, por exemplo. Eu quero colocar sobre questões de gerenciar a obesidade, tá? Então, tudo isso, gente, né, nesse caso, também seria uma forma de você utilizar um termo para filtrar os seus resultados ou identificar como que você poderia utilizá-los aqui por conta na plataforma, tá? Então, sempre importante você estar conhecendo aqui e visitando os tesauros. Por exemplo, low carb. A gente fala geralmente low carb, certo? E aí, veja lá, aqui ele vai trazer para mim, né? Então, a low carb, mas de uma forma mais completa, tá? Então, gente,
Se eu estou buscando a low carb, o que que ele vai fazer? O que que ele está falando? Ah, é legal você usar essa aqui estratégia, tá? Usar essa palavra-chave aqui quando você quer usar low carb, né? Então, conforme eu comentei com vocês, eu posso sim usar os temas livres, como também é importante eu conhecer os temas específicos, né? E porventura também vir a utilizá-los na minha pesquisa, tá? Então, sempre tem aqui os fatores relacionados, os qualificadores e todas essas informações que eu poderia também estar aqui fazendo a inserção. Por exemplo, eu vou colocar aqui, inserindo, né, a opção da low carb, trabalhando aqui os efeitos adversos. Eu poderia combinar utilizando o operador O e OR e adicionando a minha busca. E aí eu posso fazer uma busca referente a isso. A dieta low carb e seus efeitos adversos. Ok, gente? Então, também são formas de vocês estarem fazendo buscas. Poxa, Ana, você foi para essa, a gente está lá na outra. Como que faz para eu recuperar as buscas anteriores? Bom, tem algumas formas, né? Já tem aqui no resultado como buscas recentes, ou lá em cima nesse reloginho. E aí, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, essas buscas recentes, é que nessa página eu consigo tanto visualizar as buscas recentes, como fazer uma combinação de buscas, né? Se, por exemplo, eu quisesse ter trabalhado de forma separada, só uma busca de obesidade e hipotiroidismo, depois uma busca que falasse de dietas low carb, e depois uma busca sobre perda de peso. Eu poderia. E como que eu faria esse cruzamento, né? Essa interação? Por essa página, tá? Então, aqui era apenas inserindo os números e eu consigo fazer a interação dessas buscas tudo aqui. O bacana, gente, é que aqui eu consigo acompanhar o meu histórico, né? Então, olha lá, na primeira busca eu tive 2.565 resultados. E aí eu fui buscando, eu fui trocando, e veja que os resultados foram também trocando, tá? Foram sendo diferentes, né? E ele, inclusive, vai mostrar, poxa, então nessa aqui deu 25, nessa aqui deu 79, né? Então, todos esses resultados que eu consigo acompanhar. Lembra que eu falei para vocês que é importante vocês salvarem todo esse histórico, né? Mesmo que seja um piloto, pessoal, mesmo que seja um teste, tá? Salvem, né? E deixem registrado, tanto para que vocês possam depois mostrar para o seu orientador, como também para um histórico pessoal. Porque daqui a 1 ano, 2 anos, você pode não lembrar por que você decidiu utilizar determinado argumento e não o outro, tá? E se você tiver um histórico, você consegue aí localizar e entender por quê. Bom, o que que a gente vai fazer então? A ProQuest ela vai oferecer isso para vocês, né? Então, bacana, eu amo essa parte, que é uma forma bem resumida e bem rápida de você coletar e gravar todas essas informações. Então, o que que você vai fazer? Vai selecionar todas essas buscas e aqui em exportar as buscas, você vai delimitar como você quer visualizar. Se quer visualizar em PDF, se quer visualizar em RTF, em HTML, ou apenas texto, tá? Então, gente, fica aí ao seu critério. Então, por exemplo, eu vou pedir aqui apenas texto, sem imagens, ou formatação de texto, não, vou pedir RTF. Que o RTF, pessoal, né, só para colocar aqui, né, para quem não se recorda, é o Word, tá bom? Então, olha lá que legal. Ele já vai abrir para mim aqui, então, o meu Word, com o documento da estratégia. Só o horário, tá, gente? Que ele vai pegar um horário de uma outra região, mas aí isso vocês podem até ajustar aqui, se for o caso. Mas olha que legal, ele já vai trazer o dia, o ano, tá? O mês.
e todos os campos que eu utilizei para buscar. Então, ele vai trazer aqui também as informações da estratégia, as bases de dados, bem certinho, para que vocês possam entender, tá? Como que eu cheguei em 8 aqui? Poxa, eu utilizei o Mesh, eu utilizei esse tipo específico. Como que eu cheguei em 79? Ah, eu coloquei aqui, então, todos os campos, menos texto completo, né? Nesse aqui eu coloquei o Systematic Review, tá? Então, tudo isso você já consegue ter essa informação, né? E aí, aqui já colocando que também os duplicados foram removidos. Então, é uma forma bem bacana de vocês salvarem essas informações. É, o Mesh não abarca a área de administração, tá? Ele é mais voltado aí para a área da saúde, né? Bom, se fosse utilizar na plataforma ProQuest, para a área da administração, por exemplo, eu recomendaria o ProQuest Thesaurus, né? Nesse momento aqui seria o ProQuest Thesaurus, que é um Thesaurus também da ProQuest, que ela aí ajudaria bastante nessa questão, né, de detalhes de busca que você aí precisaria, ok? Bom, e agora, como salvar os documentos, né? Então, também lembrando que é importante, tá, gente? Porque se eu tenho a possibilidade de salvar todos esses 96 documentos, né? Vai que porventura esse periódico pode acontecer, né? Não vou dizer que vai acontecer, mas pode acontecer de sair dessa base, mudar, alguma outra questão. Então, é importante salvar esse resultado para que você tenha, né? E analise depois. Então, gente, esses itens selecionados que eu fui selecionando conforme, mesmo conforme eu fui mudando, veja que ele vai se acumulando lá em cima nessa pastinha, tá? E aqui você pode, então, gerenciar. Eu vou em todas as opções de salvamento, que aqui já vai aparecer tudo junto. Então, claro, primeiro, né, gente, citar. Então, eu já venho aqui, eu poderia gerar uma lista de citação. Para quem trabalha com gerenciador de citação, né, esses gerenciadores, pode mandar para lá também, pode salvar em PDF por aqui, né? Então, temos várias opções aqui para que vocês possam citar esse documento, como também diversas opções e regras, né, internacionais. Temos a ABNT, mas temos a APA, temos Chicago, temos MLA e tantos outros. Tá? Às vezes ele demora um pouquinho mais, porque são 96, né, para gerar. Então, pessoal, aqui como eu mostrei para vocês, é só indicar o que vocês desejam fazer. Por exemplo, eu quero gerar um Excel para gerenciar essas referências aqui já e colocar no meu sistema de gestor de revisões sistemáticas, você poderia fazer isso. Agora, poxa, legal, salvei as minhas citações, mas eu quero os artigos. O que que você poderia fazer? Poderia pedir para a ProQuest enviar esses artigos que a gente possuir em texto completo, que tenha PDF, por exemplo, mandar por e-mail para vocês, tá? Então, por exemplo, eu estou visitando a biblioteca, eu fiz uma pesquisa, eu quero mandar para o meu e-mail. Você poderia tranquilamente vir aqui, pedir para mandar por e-mail e você vai receber tudo no seu e-mail. Quando você estiver em casa, você não precisa fazer o login na plataforma ProQuest novamente. Você só vai verificar as referências e, aqui nesse caso, baixar diretamente do seu e-mail o artigo científico. Tá? Então, é uma forma bacana e facilitada de você não precisar ficar fazendo autenticação para buscar novamente aqueles termos. Você também pode pedir para incluir citações bibliográficas, né? Já poderia pedir para incluir também as buscas recentes aqui, também é uma opção, incluindo inclusive página de rosto, índice. Fica um documento bem bacana, tá, gente? Aqui é só pedir para inserir o e-mail, o nome, assunto, né? E concluir aqui o login na minha pesquisa, tá? Então fica um documento bem completo e bem interessante aí para você.
É possível gerenciar no Mendeley? Sim, é possível sim, tá bom? Então, a gente é compatível com todos esses gerenciadores aí, atualmente do mercado, EndNote, Mendeley, Zotero e tantos outros. E aí, gente, também é possível pedir aqui para imprimir ou salvar em PDF, né? Por exemplo, eu vou pedir aqui para imprimir, certo? Claro que eu não preciso imprimir, né? Eu posso só pedir para imprimir como PDF para mim, tá? E ele também geraria em um documento todos juntos, tá? Então, por isso que ele até demora um pouquinho, vamos ver se ele não vai demorar muito. Mas também é uma ferramenta bem interessante que ele gera para gente. Ele vai demorar um pouquinho, então eu não vou mostrar, mas também fica bacana que você pode salvar, então, todos esses resultados num documento só. Tá, pessoal? Eu já estou quase acabando, mas se alguém precisar sair, né, tudo bem. Lembrando que a gente vai mandar, então, as informações para vocês por e-mail depois, tá bom? Bom, gente, só então para finalizar aqui, né? Se tiver mais alguma dúvida, pode me mandar aqui para a gente, tá? Nesse caso, então, feito isso, pessoal, vocês já vão ter aí todas as informações, recursos, né, para que vocês efetuem uma revisão sistemática de qualidade, tá bom? Então, o que eu queria mostrar para vocês rapidamente, deixa eu abrir aqui um momentinho. Isso eu vou enviar por e-mail para que vocês possam, então, ter, né, esses textos, tá? Como exemplo. Mas o que eu achei bem bacana, inclusive eu encontrei na plataforma ProQuest, né, buscando, tá? Por exemplo, esse documento aqui, que é, então, uma revisão sistemática, gente. Então, é bem bacana para quem depois quiser dar uma olhada, né, de como que eu faço uma revisão sistemática. Então, aqui você consegue ter um modelo com todas as descrições, né? Aqui, por exemplo, até pode ver que ele utilizou o Prisma, né? Ele também estava trabalhando aqui com low carb, tá? Então, tudo isso vocês conseguem recuperar, né? Uma introdução, os objetivos, ok? Aí, olha que legal, o protocolo que eu comentei com vocês, aí veja aqui que a pessoa registrou, né? Ela utilizou aqui, então, uma base do Prisma e meta-análises e registrou aqui no Prospero, né? Dentro desse código. Os critérios de elegibilidade também estão aqui, tá? Então, informações de pesquisa. Então, gente, só para que vocês vejam que também aqui na plataforma ProQuest, se você quiser apenas buscar, né, como eu mostrei para vocês ali, poxa, eu quero saber como que eu posso efetuar uma pesquisa de revisão sistemática, eu quero começar a minha e eu quero um exemplo. Também nós temos, tá? Então, lembrando que, como eu dei a dica para vocês, coloquem lá no título que vai recuperar para vocês, né? E aqui já vai ajudar também bastante vocês a identificar como que vocês poderiam começar a ter uma ideia, né? Claro que tem um Prisma que é importante vocês utilizarem todos os protocolos, tá? Mas aqui é para vocês conhecerem uma revisão sistemática escrita mesmo, tá bom? Bom, pessoal, acredito aqui. Ah, legal. Estão me perguntando aqui como que seria para acessar, né, a ProQuest direto da página da UNB. Então, um momentinho que eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, então aqui são os trials, né? Lembrando que vocês também têm trials ativos aí da base de dados da Lisa, né? Para quem é da área de ciência da informação, vale a pena aí vocês realizarem os testes e dar um feedback para a biblioteca. O que que você vai fazer? Chegou aqui na página da Biblioteca Central, você vai em Bases de Dados.
Dentro aqui das bases de dados, você vai procurar por ProQuest. Tá lá no finalzinho. ProQuest. Aqui já vai ter informações, acesso remoto disponível. Aqui temos informações de o tutorial de como você pode acessar, então, de forma remota, tá? Então, é importante vocês verem esse tutorial, né? Lembrando que aí vai acessar ali a página da biblioteca, clicar no ProQuest, aí aqui vai estar o faça login através da sua biblioteca. Ali você vai procurar pelo termo UNB, né? E aí, pessoal, é bem fácil, ó. Para quem, então, é estudante de pós-graduação e de graduação, vai colocar o e-mail institucional, né? E o login, no caso, é o nome. Para os servidores, também, tá? Então, e-mail institucional e nome. Depois disso, pessoal, vai clicar em login, tá? Então, não esqueçam de fazer esse cadastro, concordar com os termos, e aí prontinho, vai estar aqui disponível para vocês, tá? Então, para facilitar, eu vou colocar aqui no chat o tutorial, e aí vai ficar bem facinho. Tá? O tutorial já está aí disponível, e vou mandar aqui também já o link da página da Biblioteca Central com as informações de bases de dados. Então, veja que aqui já está, busca básica, você vai clicar lá, search.proquest.com. Aqui eu já tenho, né, gente? Já estou no meu login, tá? Mas eu vou sair aqui só para mostrar rapidamente para vocês. Então, quando você acessar lá search.proquest.com, vai aparecer essa telinha, gente. Se vocês buscarem aqui, vocês vão estar buscando os termos de forma free, tá? Então, quem não é assinante consegue visualizar alguns resultados. Mas para vocês que aí são da comunidade da UNB, não esqueça, então, de fazer login através da sua biblioteca, vir aqui buscar o UNB, Universidade de Brasília, e conforme eu comentei com vocês, informar então as questões aqui de usuário, né, nome e e-mail e nome, clicar aqui, concordar com os termos e prontinho, vocês vão ter acesso, né? O acesso está bem mais facilitado, está bem facinho para que todo mundo possa utilizar aí a ferramenta, tá bom? Bom, acredito que aqui essa dúvida foi sanada. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Não? Tranquilo, gente. Muito obrigada por quem aqui esteve até aqui comigo até esse momento. Gente, então nessa sessão foi possível, né, que a gente pudesse revisar os detalhes sobre o funcionamento da estratégia PICO, descobrir detalhes de como é possível aplicá-la em sua pesquisa, também construir estratégias de buscas para que vocês possam iniciar sua pesquisa e conhecer aspectos essenciais na plataforma ProQuest, para que seja aí possível realizar buscas em base de dados com eficiência, né? A gente às vezes tem que é pouco tempo, né? O tempo até passou um pouquinho já, tá, gente? Mas eu agradeço, então, aqui eu trago umas fontes adicionais. Depois também tudo isso vai estar registrado no e-mail para que vocês possam buscá-las, né? Algumas recomendações de leitura, referências bibliográficas, tá? Lembrando que a gente sempre tem os nossos recursos aqui de pesquisas, eu vou colocar aqui no chat, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma ProQuest, tudo isso de forma gratuita, tá, gente? Vocês conseguem acessar os nossos LibGuides, né? Então, de forma gratuita, está lá disponível para vocês. A gente tem alguns recursos de treinamento, né? Tem alguns vídeos que, para quem é cliente, né, pode divulgar também na base de dados, pode divulgar no site da biblioteca, tá? E também as nossas informações aqui de contato.
Gente, antes de finalizar, então, rapidamente, né? Eu vou pedir novamente feedback de vocês. É bem importante escutar de vocês, né? Como que vocês se sentiram durante essa sessão. Então, eu estou colocando aqui no chat. E para quem tem aí em mãos, né, o celular com o QR Code, também já pode aqui escanear, então, para fazer aqui a sua avaliação, tá, gente? Então, eu vou dar um minutinho aí para vocês escanearem, né, fazerem esse acesso. Lembrando que clicando aqui, ou acessando pelo QR Code, ou clicando pelo link do chat, gente, é só você indicar, então, qual emoticon, né, mais aí relacionado à sua satisfação com essa sessão. Também você pode colocar aí algum comentário, que também é muito bem-vindo, também a gente sempre gosta muito, tá? Tudo isso em português e colocar em submeter, tá bom, gente? Então, a gente também agradece, né? Já também quero agradecer novamente, enquanto isso, essa oportunidade de estar aí comentando com vocês sobre esse outro processo de revisão sistemática, essa parte de buscas, de estratégias de busca, né? É bastante conteúdo, isso eu sei, mas eu espero que eu possa ter passado nessa sessão um pouquinho mais, né, de conhecimento para vocês, que vocês possam conhecer mais alguns detalhes das etapas de revisões sistemáticas, né? E como que vocês podem aí começar, então, a fazer os pilotos, os testes de buscas, né? E que vocês possam buscar também informações, seja na plataforma ProQuest, nas bases da ProQuest, ou também em outras bases de dados que estão disponíveis aí para todos vocês. Tá bom, gente? Ai, obrigada. Obrigada pelos comentários. Também estou recebendo alguns comentários aqui no chat. Gratidão mesmo, viu? Bom, pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Mais uma vez, agradecer quem esteve até aqui, até esse momento, tá? E a gente vai se falando, então, por e-mail. Qualquer dúvida, qualquer informação, tá? É só me contatar. Gente, mais uma vez, muito obrigada e nós vamos conversando. Até a próxima. Tchau, tchau.